Graça e paz, amados, bem-vindos ao quarto dia da nossa campanha 70 vezes 7. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, e eu peço a Deus que você seja um importante participante, companheiro nessa jornada, orando por mim, eu posso orar por você. Coloque os seus comentários, coloque o seu pedido de oração e vamos caminhar juntos até o fim do ano, até o último domingo de dezembro, nessa caminhada estudando o amor e o perdão de Deus, que são o tema da nossa campanha 70 vezes 7. Hoje estaremos estudando o livro de Levítico. Levítico é o centro do Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. 5, Pentateuco, rolos. Eram 5 rolos, eles eram escritos em rolos, não existia livros naquela época, e eles eram normalmente amarrados, guardados juntos, como um único livro. E todos eles são da autoria de Moisés, então ao invés de nós entendermos que Moisés escreveu 5 livros, os judeus encaravam como se Moisés tivesse escrito um único livro com 5 grandes capítulos, com 5 partes, que seria Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis e Êxodo retratam a ruína do homem e a consequente libertação que o Senhor fez de toda forma de idolatria, servidão e morte ao tirar o povo do Egito. Números e Deuteronômio já preparam a nação para o culto e a conquista que haveria depois da terra prometida com Josué. Já Levítico, ele é uma ponte, uma transição entre o perdão de Êxodo e o poder de Números, à necessidade da pureza, da santificação, que é o tema central de Levítico. Então esse é um livro muito importante. Ele traz alguns temas muito importantes. A primeira característica que eu queria falar com você rapidamente sobre o livro de Levítico, esse nome também tem a ver porque ele é quase que um manual levítico, ou seja, um manual para a tribo dos levitas, para os sacerdotes escolhidos por Deus, né? Um manual de adoração, por isso acabou ficando com o nome de Levítico. Ele traz, primeiro, uma mensagem direta do Senhor para Israel. Vamos lembrar que no final do Êxodo, Deus havia decidido que moraria entre o povo. Ele tabernacularia entre o povo. O povo habitava em tendas e Deus teria uma tenda para ele também, para que o povo tivesse a certeza que Deus fazia agora não somente a orientação, mas não estava distante lá no monte, como Moisés subiu para receber a lei no Monte Sinai, mas agora Deus estava entre o povo. E Deus estava na tenda da congregação, na tenda do povo. Bom, ele também continua o livro trazendo alguns princípios muito importantes, princípios sobre santidade. Santidade, sede santos porque eu sou santo. Esse versículo, que está em Levítico 19, versículo 2, ele vem responder à principal questão que se forma quando Deus resolve habitar entre o povo. E a pergunta é, como pode um Deus santo morar, habitar e andar com um povo pecador e falho, como eu e você? Como pode um Deus santo se relacionar conosco? E a resposta é, sede santos, porque eu sou santo. Mas como é isso? Simplesmente a partir de hoje eu vou virar um santinho, um santarrão, como a gente fala por aí, com auréola de tão santão que é, de tão certinho que é, que nunca mais fez nada de errado? Não. A palavra santo, ela tem um sentido muito peculiar, o sentido de separado. Veja bem, quando Moisés, sob orientação de Deus, faz e prepara o tabernáculo, todos os utensílios, os objetos do tabernáculo agora seriam separados para a exclusividade do tabernáculo, para serem usados exclusivamente, somente na obra de Deus. Ele não poderia, por exemplo, um candelabro, uma bacia, ser usado no tabernáculo e depois alguém falar, me empresta aí que eu vou usar aqui na minha tenda. Não, não pode. É separado para Deus. Esse é o sentido de santo. Na nossa vida, precisamos entender que a partir do momento que o Senhor decidiu nos resgatar e que Jesus entregou a vida por mim e por você, nós precisamos ser separados para Deus. Ou seja, eu não posso no domingo, em algum outro dia que tenha culto, viver uma vida para Deus e durante os outros dias da semana viver uma vida para meus próprios desejos e paixões, para aquilo que eu quiser, sem levar em consideração a vontade de Deus. Nós fomos comprados, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo adquirido, como diz Pedro
lá no final do Novo Testamento na sua carta. Então, Levítico vem trabalhar essa questão da santidade. Ele traz princípios de santidade, mas ele traz algumas coisas bem interessantes também. Ele traz instruções para a melhor forma de adoração e comunhão. Ele traz instruções para o povo de como poder fazer os sacrifícios, os pedidos de perdão. Lembrando que as coisas do Velho Testamento eram sombras, apontavam para Cristo. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Cristo é o sacrifício perfeito. Hoje nós não precisamos mais matar um animal para pedir perdão, porque Jesus entregou a si mesmo como o cordeiro pascal, como o cordeiro de sacrifício. Mas naquela época Jesus ainda não havia vindo. Então, apontando para o sacrifício que Jesus faria, eles fariam o sacrifício. Oferta pelo pecado, oferta pela culpa, oferta pelos pecados ocultos. Ou seja, as pessoas teriam, como elas poderiam pedir perdão, como elas poderiam se relacionar com Deus. Todo esse manual de adoração Levítico traz. Ele também traz algumas instruções muito interessantes e muito inovadoras sobre amar o seu vizinho, amar os inimigos, cidades refúgio, mandamentos muito importantes, muito claros, que nós poderíamos claramente dizer que Levítico é o Evangelho de Jesus no Velho Testamento. Porque essa frase de amar o vizinho, de amar os seus inimigos, nós conhecemos da boca de Jesus. Amar os inimigos, orar pelos que vos perseguem. Ele também traz o grande dia da expiação, o dia do perdão, o Yom Kippur, né? Que é um dia anual quando o sacerdote, uma vez por ano, ele tinha autorização para entrar no local do santuário, do tabernáculo onde estava a arca, na presença da arca da aliança, e ele faria os sacrifícios pedindo perdão, primeiro por si mesmo, para poder entrar ali, e segundo, pelo povo, para que Deus perdoasse os pecados do povo. E ele também traz as festas, a instituição das festas de Israel. As festas não são simplesmente momentos de alegria, que bacana, não. As festas comandavam todo o calendário judaico. As festas de Israel, todas elas, e eu, ao final dessa campanha, ou depois vou fazer um outro sermão, mostrando para você como cada festa se refere a algo do plano de salvação, da ação de Jesus Cristo para o povo de forma didática. As festas eram uma forma didática do povo entender o amor e a ação de Deus. Mas há um outro aspecto que eu queria então trabalhar com você, que é Levítico capítulo 16, para que nós possamos finalizar o nosso estudo em Levítico. Eu quero tratar com você. Você já ouviu falar de bode expiatório? Nós usamos isso, eu não vou ser bode expiatório, eu não vou pagar o preço pelo pecado dos outros que eu não fiz. Está instituído o bode expiatório lá em Levítico. A Bíblia diz no capítulo 16 que o Senhor mandou a Moisés para assim, fale para Arão, que era o sacerdote escolhido por Deus e a tribo dos levitas, que ele não podia entrar lá na presença da arca, na presença de Deus o tempo todo. Ele deveria uma vez por ano separar um novilho e um carneiro, e ele faria sacrifício por si mesmo, e depois então ele poderia fazer os pedidos de perdão pelo povo. Mas além disso, ele tomaria 2 bodes que seriam trazidos pelo povo, colocaria na porta da congregação e ele lançaria sortes. Um bode seria o bode para oferta pelo pecado. Então esse bode seria sacrificado a Deus, né? Seria morto, o seu sangue seria derramado sobre o altar, sobre os chifres, as pontas do altar, derramado sobre a tampa da arca, o propiciatório, porque ali a fumaça de Deus subiria, mostraria que Deus recebeu a oferta. Esse bode seria morto, e o outro bode, o segundo bode, não seria morto. O sacerdote passaria a mão no sangue do primeiro bode, e depois colocaria sobre a cabeça do segundo bode a sua mão manchada de sangue, o sangue, e esse bode seria levado até fora do arraial do povo no deserto e seria deixado no deserto para morrer, como se esse bode levasse sobre o povo os seus pecados, né, a oferta pelo pecado do outro. Então ele afastaria do arraial do povo, afastaria do povo os pecados e ia morrer lá no deserto. Jesus é exatamente aquele que é a oferta pela expiação, a redenção, o pagamento, né, para que nós pudéssemos ser perdoados. Ele deu a sua vida pela nossa e ele levou sobre ele como um bode expiatório. O Senhor Jesus levou sobre ele.
Levítico já traz algo muito interessante. Ele nos mostra que haveria necessidade de um derramamento de sangue, porque o sangue é que faz expiação pela alma. Está lá em Levítico 17, 11. Que você possa entender claramente a importância, a vida, a dedicação, a dádiva que é hoje podermos diretamente pedir perdão a Deus e sentir no nosso coração o seu perdão. E aí sentir no nosso coração o amor. Amor e perdão são fruto de sacrifício. Sacrifício feito por Jesus na cruz, para que nós pudéssemos, de uma forma perfeita, feita por Jesus na cruz, de uma única vez, hoje ter o nosso perdão. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você possa entender claramente como funciona. Leia o livro de Levítico. Ele é um bom manual de adoração a Deus e espero que você e eu possamos crescer muito com as instruções do Senhor. Deus abençoe a todos.